Sonhando Mato Grosso é uma história italiana que nasceu na década de 60. É uma história de generosidade semelhante aos que caracterizam as associações voluntárias na Itália. Mas esta história começou como uma aventura e, como qualquer romance, tem um cenário num lugar chamado Mato Grosso e principalmente um protagonista chamado Padre Pedro. Padre Pedro, no correr de 5 décadas, foi o elemento catalisador da história de vida de uma centena de rapazes e moças italianos que foram ao Brasil para dar uma mão. Esta história é contada pelas imagens de que tudo foi realizado por esses voluntários e como isso se transformou, ao longo do tempo, com a evolução da sociedade local. Eu me envolvi nesta história 50 anos atrás. Eu estava em Valformazza, fronteira com a Suíça, quando me falaram sobre um projeto para construir uma escola e um posto de saúde em Poxoréu, Mato Grosso, uma região periférica do Brasil, que eram 2 quadradinhos de mapa geográfico sob o Equador. Mas então Poxoréu era conhecida no Brasil como capital dos diamantes em Mato Grosso. O salesiano Ugo De Cienci reunia os representantes dos oratórios em Valformazza para férias de verão. Ele havia sido instruído por seus superiores para indicar as propostas para resolver um problema muito sério da educação. O que fazer para garantir que as crianças não fugissem dos oratórios. E durante os anos 60, que foram caracterizados por profundas mudanças políticas e estilo de vida, nasciam propostas educacionais como, por exemplo, a de Dom Milani, tentando renovar a face do catolicismo tradicional. O projeto da construção daquela escola se transformou em uma proposta que guardava relação com a encíclica Populorum Progressio de Paulo VI. Mas este projeto a ser realizado precisava de um suporte, de um gancho sólido, bem como um quadro bonito. Mesmo o quadro mais bonito precisa de um prego na parede para pendurá-lo. E este suporte foi Padre Pedro Melesi de Cortenova, que era missionário em Poxoréu. Também Padre Pedro era engajado para reinventar, em tão difícil realidade, seu papel como sacerdote. Padre Pedro voltou em 1965 do Mato Grosso para um curto período de descanso após 10 anos. Havia deixado a Itália logo após a guerra e antes do boom econômico italiano. Se sentiu desanimado ao comparar os padrões de vida de sua Valsássina com aquela vida pobre de seus paroquianos no Brasil, onde o sistema escolar local excluía as crianças pobres e as mantinha na ignorância. Para ele, a ignorância era o 8º pecado capital. E mais preto é o luto do meu coração. Padre Pedro acalentava um sonho e pediu a seu irmão Luigi, salesiano como ele, ajuda material para a construção de uma pequena escola primária, 4 salas de aula e um consultório. O encontro com Padre Pedro fez amadurecer a Padre Ugo uma ideia temerária: ir com um grupo de jovens para Mato Grosso construir aquela escola e o consultório. A escolha de ir arregaçar as mangas, ao invés de enviar o dinheiro economizado para o custo da viagem, teria sido uma ação superior do ponto de vista educacional. Mas entre o dizer e o fazer, existia não só o Oceano Atlântico, mas uma organização que ainda não tinha sido criada, além da necessidade de muito dinheiro para financiar as construções. Tudo isso sem contar com as dificuldades logísticas da época em Mato Grosso. Por exemplo, cimento e ferro por preço barato eram disponíveis a 800 quilômetros de estrada sem pavimentação. E assim, após 6 meses de intensos preparativos, no verão de 1967, o líder da expedição, Padre Luigi Melesi, e seu grupo de 24 voluntários deixaram o porto de Gênova rumo a Santos. A expedição contava com dezenas de caixas de materiais e foi chamada Operação Mato Grosso. Todos para dar uma mão a Padre Pedro na construção da escola, liderado por Mário Giudici, o mestre pedreiro. Pier Giordani, universitário milanês que tinha a responsabilidade de pilotar a betoneira, marcava o compasso das obras: fundação, pilares, paredes e vigas de cimento armado.
Mário manteve o lugar de trabalho sempre em ordem e exigia que todos lavassem suas ferramentas como ele. Ele usava 2 camisas, azul e vermelha. E as 2 cores tinham um significado preciso. O vermelho alertava que estava um pouco irritado. O azul significava que estava tranquilo. Graças à sua disciplina, levaram 4 meses para chegar ao teto da escola e aquele do consultório. Os nossos 2 edifícios se distinguiam por tamanho e beleza na paisagem da cidade. A Operação Mato Grosso tinha passado no teste de fogo. Para os habitantes de Pochorel, foi um choque ver aquele grupo de italianos que vieram trabalhar de graça para a sua cidade e não, como diziam alguns, para levar embora os diamantes. Para nós, não foi um ato passageiro que terminaria em pouco tempo. Tinha nascido na Itália uma estrutura permanente a fim de apoiar os pedidos de ajuda que começaram a chover naquela época. Não só do Brasil, mas também da Bolívia, do Equador e do Peru. Mas esta estrutura mantém sempre o mesmo nome, Operação Mato Grosso. Por razões logísticas, a operação no começo apoiou-se nas missões salesianas. No entanto, se manteve sempre autônoma. Pelo contrário, manteve suas características de ser uma organização sem regras e até mesmo não confissional. Graças à experiência adquirida em 1967, a operação reproduziu um modelo organizacional simples e eficiente, como a arquitetura de uma ponte, 2 pilares sólidos apoiando as vigas que os mantêm juntos. No caso de Pochorel, o pilar era Padre Pedro. Na Itália, Padre Ugo De Censi e a sua Operação Mato Grosso, que trabalhava para permitir que alguns jovens partissem para expedições. Nas vigas estavam os voluntários prontos a partir. O compromisso de cada voluntário era pagar a sua viagem e trabalhar de graça por 4 meses. As expedições foram financiadas também com os mais variados campos de trabalho. Coleta de papel, das avelãs, das uvas, das maçãs e de sucata. O grupo de Banholo-Mela, começando a manter aberto durante os meses de verão, a lendária Meloneira, uma verdadeira feira gastronômica ao ar livre. Mas vamos voltar a 1967. Os 2 mais velhos da primeira expedição, o mestre pedreiro Mário Giudici di Rò e Luciano Bassi, tassista de Milão, se recusaram a voltar como os voluntários em novembro para a Itália e abandonar Padre Pedro com os trabalhos ainda por terminar. Alegavam que o trabalho começado deve ser concluído, assim que decidiram ficar 2 anos gratuitamente. Eles foram os primeiros voluntários permanentes, mas com a escolha de Mário e Luciano tornou-se credível a Operação Mato Grosso. E assim, no verão de 1968, partiu a segunda expedição, prometida dessa vez após o retorno dos voluntários da primeira expedição. Se estava indo construir uma escola idêntica na aldeia de Paraíso do Leste, distante somente 60 quilômetros de Pochorel, percorridos em 4 horas de caminhão. Mário, utilizando a experiência adquirida com a primeira expedição, sabia como enfrentaram as principais dificuldades logísticas que surgiram naquela remota aldeia. Fundações, pilares, paredes, vigas de cimento armado e treliças. Finalmente, após fatídicos 4 meses, a cobertura do teto. A essas 2 crianças parecia um jogo de mover tijolos que tinham acabado de queimar no forno improvisado da aldeia. Em Pochorel, Mário construiu também uma verdadeira habitação para Padre Pedro, chamada Casa da Amizade. Na Itália, eram os anos do protesto estudantil. As discussões políticas atingiam também mim e aqueles que, como eu, fazia trabalho voluntário para o assim chamado Terceiro Mundo. 2 eram as críticas prevalecentes. Mas com todas as pessoas pobres que temos aqui, por que você vai ajudar aqueles lá? E outra, você vai para lá ajudar as pessoas a aliviar seus sofrimentos. E assim, ajuda a sustentar os regimes da nação. Não precisa ajudar os pobres, precisa fazer a revolução.
Eu decidi de outra maneira, fazer as malas e ir embora. 3 dias após o desembarque dos primeiros astronautas à Lua, eu parti rumo ao Brasil com novos amigos que encontrei no aeroporto. Os astronautas mandados para o futuro foram para a Lua. Saindo de Milão para ir a Pochorel, parecia-me ir ao passado. Chegando em São Paulo, a primeira coisa que nos impressionou foi ver ao vivo a existência de 2 Brasis profundamente desiguais, aquele desenvolvido na costa do Atlântico e o outro subdesenvolvido que eu estava indo conhecer pessoalmente. Pochorel ficava uma viagem de ônibus de 2 dias. Uma boa estrada pavimentada nos levou de São Paulo para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O nosso grupo tinha 2 rumos. Uns seguiram para Corumbá, outros prosseguiram para Pochorel. O meu grupo tomou a longa estrada de chão a partir de Campo Grande até Rondonópolis e depois até Pochorel. O moro da mesa que se erguia ao horizonte foi o sinal da chegada. Pochorel era uma cidadezinha de 4.000 habitantes. Em alguns aspectos, parecia ser uma pequena cidade do profundo sul da Itália. Baixas casinhas coloridas ao longo da rua principal. A pracinha em frente à igreja, lugar de passeios noturnos, era o coração da cidadezinha. Em volta viviam os lojistas, os fazendeiros e os compradores de diamante. Ao redor, casas pobres e barracas de barro dos garimpeiros. No mesmo dia da minha chegada, cansado da viagem e acompanhado por Alberto, um garoto local, fui a visitar as nossas construções, a escola, o consultório e a casa de amizade embelezada, com um pequeno jardim interno. Empoleirado sobre o nosso caminhão, com a caçamba cheia de sacos de cimento, fui a Paraíso, levantando uma nuvem vermelha de poeira. A rota era pontilhada por pobres moradias dos poceiros. Logo me dei conta do atraso das ferramentas utilizadas na produção agrícola, da tecnologia de produção e até mesmo das mais simples atividades diárias. Paraíso, como aparece da fotografia aérea de 1969, foi constituída como uma colônia agrícola após a Segunda Guerra Mundial e povoada por camponeses trazidos do Nordeste do Brasil. Para aprender mais ainda, copiei um mapa da colônia que tinha sido perdido. A partir dos anos 50, foram estabelecidas outras colônias agrícolas, Lambari, Jarudori e Mineiros, na região que eu desenhei neste mapa. A expedição anterior, de 1968, tinha deixado para completar o trabalho da escola. Mas agora tínhamos 3 grandes pedreiros, Avelino, Celso e Sisoca, treinados por Mário durante os 2 anos de sua estadia. E Juarez, um servente incansável. O projeto envolveu 2 pequenas casas de 350 metros quadrados, destinadas a tornar-se a sede do Centro Social de Paraíso. Em 4 meses chegamos ao telhado. O resultado nos pareceu fácil porque inexperiente. Mas também o nosso grupo de volta à Itália deixou para outros a tarefa de terminar o trabalho. Estavam cientes de que a boa vontade não era suficiente porque precisava competência e profissionalismo. Para completar o trabalho ou para continuar a prestar assistências de saúde, se devia agregar às expedições dos 4 meses de verão um núcleo de voluntários permanentes por pelo menos 2 anos. Mas para nós estudantes, a expedição deixava de ser uma férias. Ela tornava-se uma escolha terrivelmente séria. A expedição de 1969 era constituída de pessoas que vieram para o Brasil por várias razões. Eram crentes e ateus, mas todos prometeram atingir o objetivo comum. Alguns nomes: Antonello e Vincenzo, Armando, que já esteve a Paraíso em 1968, Arnaldo, Frederico e Aristides, Laura, Maria Rita e o médico. Ele também quis ajudar na construção das lajes.
Todos os domingos, Padre Pedro, também para aliviar as tensões da semana de trabalho, levava-nos a conhecer diferentes realidades, outras aldeias agrícolas, as fazendas. As aldeias dos índios eram o nosso destino preferido. As melhores lembranças estão ligadas às danças em nossa honra e às 2 semanas de férias com eles ao longo do Rio das Mortes. Uma experiência incrível e incomparável, de causar inveja às mais exóticas excursões dos melhores e mais caros operadores turísticos europeus. Em 7 de setembro de cada ano, se comemora a independência do Brasil da coroa portuguesa. Também em 1969, as escolas da cidade organizaram um alegre desfile ao longo da rua principal, com a banda e as majoretes, com alunas de educação física e crianças da escola primária. Mas também pinturas simples da história brasileira, a epopeia dos bandeirantes, a tragédia da escravatura, a bandeira nacional com a guarda de honra, os estados da federação. Um pequeno grupo de índios chavantes ajudava a expedição de Paraíso para escavar as fundações. Cláudio Zebelone de Cuneu, um dos voluntários de 24 anos de idade, tinha a tarefa de transportar as pedras para as fundações. Numa das viagens transportando as pedras, o trator e toda a sua carga capotaram várias vezes, esmagando-o entre as ferragens diante de nossos olhos. Às 15h30 de 5 de agosto de 1969, ele faleceu. Armando, Chantal e Giancarlo o lavaram e prepararam o corpo na Igreja do Paraíso. Padre Pedro quis que fosse enterrado na missão de Sangradouro, dos Chavantes, um lugar protegido. Durante o transporte, cerca de 4 horas de caminhão, ninguém disse uma palavra. Na igreja e cemitério vieram todos os chavantes que não estavam caçando. Com aquelas trágicas pedras, edificou-se lá, no local da morte, um altar improvisado. Cláudio estava disposto a ficar por pelo menos 2 anos. Agora, repousa na Igreja do Paraíso. No início de novembro de 69, a expedição voltou à Itália sem mim. Eu queria dar uma última olhada a uma cachoeirinha que existia às margens da vila de Paraíso do Leste. Tinha algo em mente. Lá não tinha energia para a luz, para as máquinas, para o armazenamento de produtos agrícolas. Um topógrafo da Semati levantou o mapa do Cachoeirinha. Assim, em dezembro, voltei à Itália com um precioso desenho. Então, eu não podia imaginar que o mundo da energia iria me acompanhar durante todo o meu trabalho futuro. O professor Paulo Chisolini, da Universidade de Pavia, desenvolveu o projeto para uma pequena central hidrelétrica com base no fluxo da água e no nível da cachoeirinha. Barragem com 6 metros de altura, um duto forçado, uma turbina hidráulica tipo Francis, um alternador de 100 kVA e o esquema elétrico, para que pudéssemos substituir o pequeno gerador a óleo diesel. Passei em família o Natal de 69, com os braços cansados e a cabeça cheia de ideias. Eu já tinha sentido isso mesmo, alguns anos antes, quando fui a Florença depois da enchente histórica. Era minha responsabilidade ajudar outros voluntários no resgate dos livros cobertos por lama barrenta do Rio Arno, que transbordou e destruiu. Éramos jovens vindo da toda a Itália e do exterior. Éramos chamados os Anjos da Lama. Aqueles de Mato Grosso e os de Florença éramos mesmo jovens. Eu fazia parte de uma geração que acreditava de mudar o mundo, ou pelo menos tentava mudar. A nossa expedição trabalhava em uma região que tem a sua própria história e que começou por volta de 1700. Aqui chegaram os bandeirantes, os caçadores de ouro e pedras preciosas e indígenas para escravizar. 2 caminhos rumo ao oeste delimitavam o habitat dos Bororos de Pochorel.
como eles apareceram a Levi Strauss em 1935. Foi nesta região onde está o Morro de Mesa que os bororos refugiaram-se para escapar dos ataques. O rio principal era uma fita de água escura que eles chamavam Pó-Tcherel. Esse som tão delicado foi deturpado em Pochorel. A marcha para o oeste empurrou também os índios chavantes ao longo do Rio das Mortes. Eles defenderam essa terra livre de caça enquanto puderam e adquiriram uma reputação cruel e belicosa, como aquela dada anteriormente para a tribo Bororo. No final do século XIX, essas terras livres de caça foram gradativamente ocupadas por fazendeiros pecuaristas. Na década de 1920, a descoberta de ricas minas de diamantes perto dos rios da região atraiu dezenas de milhares de garimpeiros. As técnicas de extração, ainda em nossa chegada, eram as mesmas utilizadas pelos escravos africanos durante o período colonial do Brasil. Os garimpeiros antes eliminavam quanta mais estereomassa possível, com ou sem o auxílio da água, e depois concentravam os grânulos de minério útil com peneiras em alguns centímetros cúbicos. Os diamantes maravilhosos, quando presentes, brilhavam com os raios do sol. Muitas pequenas lembranças importantes para mim. A inocência dos pequenos índios. A honra de colocar na cabeça o tocado bororo. Os dias passados na floresta à caça com os chavantes. A condução emocionante do jipe com o companheiro de navegação Coqui. O Rio Dourado, onde eu ia tomar um banho depois de um dia de trabalho. A chegada da estação da chuva em outubro com a igreja de Paraíso. O morno no pôr do sol. O Morro da Mesa. O anoitecer vermelho. A vista deslumbrante da Guanabara, de Pão de Açúcar e do Corcovado. Na época, na Itália, era moda cantar Sonhando Califórnia. Para mim, tornou-se Sonhando Mato Grosso. Foi por esse motivo que eu decidi voltar e ficar mais 2 anos com a mesma finalidade de fazer algo para mudar o mundo. Mas se a primeira vez foi como aventura, na segunda eu tinha consciência que poderia ajudar Padre Pedro para realizar seus sonhos. Me tornei um dos muitos voluntários permanentes da operação. Em pleno 70 e 71, nasceram comunidades permanentes no Brasil, no Equador e na Bolívia. O trabalho em equipe tem sido sempre o nosso trunfo. Desde 1970 até 1972, se alternaram dúzias de voluntários em Pochorel. Todos contribuíram para a realização dos objetivos. Seria impossível lembrar de todos um por um. Os muito factotum, como Daniela e Bruno, ao lado de alguns especialistas, como Valentino, o hidráulico, Emílio, o agrimensor, Vitório, o mestre pedreiro, Mário Brusadelli, o carpinteiro. Entre 1970 e 1973, a Operação Mato Grosso lançou novos projetos em vários locais do município e, finalmente, também a atividade social e de saúde. Qual foi a minha contribuição direta? No Paraíso, eu concebi e projetei uma estrutura sanitária mista, depois realizada por Vittorio e Emílio. Uma sala de parto, uma sala para as medicações, um consultório para dentista, um pequeno laboratório e alguns quartos para internações temporâneas, 280 metros quadrados. Recrutamos os camponeses locais para a construção. Para eles, eu organizei um curso profissional de base de pedreiro, financiado pelo governo do estado de Mato Grosso. Entrei em contato com as autoridades federais competentes do Rio para perfurar precisamente em Paraíso de todo o Mato Grosso um poço semi-artesiano de 60 metros de profundidade. O grupo de Bagnolo Mela enviou a bomba submersível a ser instalado no poço.
Vittorio e Emílio também construíram o tanque de 20.000 litros. Nesse período, o cônsul geral da Itália, em São Paulo, veio visitar as nossas atividades. Em Poxoréu, com a ajuda de um arquiteto de Campo Grande, eu desenvolvi o projeto preliminar do Centro Juvenil para o Armando, depois realizado sob a supervisão de Emílio e Vittorio. Padre Pedro me instruiu algumas vezes para manter contatos com as autoridades estaduais e federais. No Rio de Janeiro, eu tive do comando da Brigada do Ar o transporte aéreo das nossas caixas de equipamentos e medicamentos. Antes, as caixas demoravam para chegar de trem a Campo Grande. Em uma ocasião, eu também tinha a tarefa, para assim dizer, de manter as relações de trabalho com os nossos pedreiros. Padre Pedro tinha me instruído a não ceder de imediato ao aumento de salário que eles pediam, sabendo que teríamos feito, mas só depois de acirrada negociação, pelo menos de uma honra. Ele queria que os nossos pedreiros aprendessem a amadurecer suas razões e a manter a unidade na negociação frente do empregador. Armando tinha organizado com muita dedicação e esforço o coral do Centro Juvenil, formado por cerca de 50 cantores. Fazer parte do coral tornou-se a coisa mais distintiva e cobiçada para os moços e moças de Poxoréu. Com Amorézio, eu tocava violão e cantava como nos bossanos de oratório. E algumas vezes eu tinha que substituir o regente. O nosso coral, agora bem afinado, em 1971 foi convidado a participar do primeiro Festival da Canção Estudantil de Mato Grosso, na capital do estado. Durante o ensaio geral, eles nos receberam com sorrisos zombeteiros. O nosso coral era chamado de Coral de Garimpeiros. Estes sorrisos transformaram-se antes em admiração, depois da nossa apresentação, e em seguida em aplausos quando o júri nos declarou vencedores do festival. A rádio local transmitiu o evento ao vivo. Em nosso retorno, Poxoréu toda estava às margens da rua para a passagem do nosso ônibus como um troféu ganhado em bela mostra. Foi uma manifestação de afeto, quase como aquela que em Brasília recebeu a seleção, que venceu a Itália em 1970 e ganhou a Copa Rimé, exibida sobre o caminhão dos bombeiros. Mas graças ao coral, Bruno e eu pudemos estabelecer uma relação especial de amizade com os nossos coetâneos de Poxoréu. Relação que ao longo do tempo, apesar dos anos à distância, se transformou em uma verdadeira amizade. Durante a minha carreira profissional, eu voltei 3 vezes para matar a saudade, rever Padre Pedro, rever as nossas realizações funcionando, mas também muitos amigos brasileiros, em particular as mais próximas amigas do coro, Florisvalda, Laurice, Olga e Rita, mas também Adolfo e Ademir, aqui com Bruno e Carlos César, que foi meu aluno durante um curso de especialização na Itália. E, infelizmente, aconteceu de compartilhar momentos mesmo tristes, como durante o funeral do Dr. Didi, o dentista generoso da cidade. A cidade foi equipada com uma nova usina hidrelétrica, com a barragem do rio Poxoréu. Esta usina, então, passou a fazer parte do grupo italiano Enel para as energias renováveis. Desde os anos 80, 2 novos fatos se tornaram irreversíveis. O primeiro, o esgotamento das jazidas de diamante, um golpe para a economia da cidade. Nem mesmo a tentativa tardia de mecanizar a técnica parou o esgotamento. Os garimpos se tornaram pedreiras, também por uma legislação ambiental menos permissiva e mais rigorosa. Quase desapareceram os garimpeiros, as oficinas de lapidação e os compradores de diamante. O mundo desapareceu e muitas pessoas foram embora de Poxoréu para procurar trabalho. Mas aqueles que permaneceram foram capazes de ver o desenvolvimento econômico impetuoso no norte do município. Durante a década de 1970, ao longo das terras do Rio das Mortes, novos colonizadores especialistas em agricultura intensiva
começaram a chegar. Aqui criaram as culturas de soja, algodão e milho e vastas fazendas de gado para o mercado internacional. Criaram empregos e bem-estar. Em pouco menos de 30 anos, o centro urbano Primavera do Leste tornou-se sede de um novo município independente de Poxoréu. Inácio Castelli foi um dos primeiros fundadores dessa nova realidade. O meu interesse na questão do subdesenvolvimento econômico remonta ao período da minha graduação. Após os primeiros meses de aclimatação, comecei uma pesquisa de campo a fim de traçar uma programação e um roteiro para as atividades futuras em Paraíso, uma vez acabadas nossas construções. Bruno Lovisio e seus amigos da ENI publicaram a pesquisa. O material que eu coletei no campo foi útil para a publicação do meu livro intitulado Um Mundo de Vencidos. Este livro descreve o cenário da região na qual trabalhou a Operação Mato Grosso. A minha intenção principal foi para não permitir, com a passagem de tempo, apagar o sofrimento dos garimpeiros e dos camponeses. Não deixar qualquer rastro deles era como se eles não tivessem existido, desaparecidos no esquecimento, apagados da história. Também um grupo de universitários da Operação Mato Grosso, guiados por Bruno Ravasio, contribuiu em uma pesquisa etnográfica sobre os Chalantes, publicada em 1971 com o prefácio de Claude Lévi-Strauss. Em 1976, a Operação Mato Grosso, como uma decisão inexplicável, abandonou Poxoréu, o lugar onde tudo tinha começado. Mas Padre Pedro, mesmo sem o apoio da Operação Mato Grosso, sabia que podia contar na Itália sempre com a ajuda constante, garantida pelo trabalho gratuito de grupos e mesmo de outros indivíduos, os amigos dele, os amigos de Poxoréu. Portanto, a presença de voluntários italianos na região continuou, porque eles souberam procurar novos caminhos individuais, mas sempre mantendo o mesmo espírito que motivou ao início dessa história a presença da Operação Mato Grosso. A imagem de satélite da cidade mostra a importância no tecido urbano das obras da Operação Mato Grosso, que hospedam as atuais atividades: a escola, o consultório, o centro juvenil e o campo de futebol. E também a Casa da Amizade e a Casa Amarela. A atividade do centro juvenil, liderado por Armando Catrana, ganhou força, se tornando ponto de referência educacional da cidade. Armando, salesiano de Perúdia, foi uma pessoa muito especial para Poxoréu. Voluntário permanente desde 1969, a alma do centro juvenil, frequentado cada domingo por cerca de 800 rapazes e moças. Nos dias de semana, Armando, junto com autoridades locais e estaduais, transformava o centro juvenil em salas de aula para cursos de iniciação ao trabalho: sapateiro, motorista, eletricista, informático, carpinteiro, marcheteiro. Os cursos terminavam com um certificado de especialização reconhecido legalmente em todo o Brasil. O mestre marcheteiro foi Luigi Galimberti, de Treviglio, que ensinou o curso por 2 anos. Ele criou, a partir do nada, estudantes talentosos que aprenderam a profissão de marchetaria. Mesmo após a partida de Armando, o centro juvenil continuou a funcionar graças à presença e à capacidade de Lúcia Voltan de Pádua e de José Antônio, marido dela. Agora, eles são os pilares de todas as atividades. Em Paraíso do Leste, é evidente o tamanho de nossas construções comparado ao tamanho da cidadezinha ainda 40 anos depois. Miriam Catellani de Noceto, voluntária permanente desde 1970, tornou-se a líder do Centro Comunitário Cláudio Zebeloni. A escola, ampliada para atender a crescente demanda, conta agora com cerca de 400 alunos. 2 ônibus recolhem crianças das fazendas e em comunidades de pequenos agricultores, de famílias que fazem parte do movimento Sem Terra
e que obtiveram parcelas de terras em propriedade. A escola oferece também aos alunos alimentação diária. O centro social adquiriu um belo pedaço de terra para a criação de porcos e vacas leiteiras. O terreno ao redor da escola é cultivado, uma horta e um pomar com criação de galinhas e coelhos para consumo. Federico Toscani, di Noceto, juntamente com sua esposa Aglaé, foi também um grande protagonista da história da presença dos italianos na região de Pochorel. Em cerca de 30 anos de trabalho em Gerodoro e Joanesburgo, deixou um traço muito importante na vida social daquela comunidade. Alcançou a construção de uma estrutura sanitária de base e, ao longo dos anos, tem dirigido a Escola Municipal Franklin Cassiano. Instituiu e dirigiu um colégio de ensino médio e as escolas profissionais de marcenaria, marchetaria e olaria. Agora, infelizmente, somente a escola e o posto de saúde estão funcionando. O resto foi abandonado. Federico, seu filho Dario, Cida, padre Marcelo repousam em paz no cemitério da cidade. Mas a Operação Mato Grosso voltou para continuar aquele trabalho que já foi tão marcante. A realização destas obras de voluntariado implica, inevitavelmente, em dois tipos de problemas. Em relação ao primeiro, há uma grande diferença entre a realização de projetos específicos em tempos previsíveis, como um poço, uma escola, um consultório, e sua eficiência depois de pronta a obra. Considerando que essa segunda etapa exige também a transferência de competências na gestão diária, bem como a transferência de responsabilidades a funcionários do lugar. Isto, juntamente com a delicada questão da sustentabilidade financeira das obras realizadas, que precisam aprender a andar com suas próprias pernas. Essa é a tarefa mais árdua. O segundo problema, em vez, é o passar do tempo. O mundo muda, evolui, avança. Portanto, obras pensadas 30, 40 anos atrás podem tornar-se obsoletas ou desatualizadas em um piscar de olho. Padre Pedro começou durante as décadas de 1980, 90, a primeira fase da recuperação do antigo e dilapidado Hospital de Pochorel, que tinha sido doado pela prefeitura. Com a colaboração de ONGs, como a Cooperação Internacional de Milão, ele deu início para a realização de seu maior sonho. Um hospital digno e que fosse verdadeiramente aberto a todos, especialmente aos mais pobres. Esta intervenção, documentada por fotos de Marco, um dos voluntários de Cooperação Internacional, foi liderada por Sandro Pozzi, com as habilidades de nossos pedreiros talentosos. Eu também sempre me considerei como um voluntário permanente, mesmo continuando as minhas atividades em Bagnolo Mella. Poderia me chamar de voluntário à distância. Por uma série de felizes coincidências, conheci e fui capaz de envolver algumas ONGs de Brescia e de me beneficiar de suas experiências no domínio da cooperação internacional. Superando muitos obstáculos burocráticos, se tornou possível de arrecadar fundos valiosos para a realização de 2 projetos em Pochorel: o Centro Cirúrgico e a Pediatria do Hospital e a Escola Agropecuária. A segunda fase, aquela mais significativa, foi alcançada com o envolvimento das ONGs de Brescia, a Fundação Giuseppe Tovini e a Medicus Mundi Itália, a fim de obter da União Europeia um cofinanciamento significativo para a construção e o equipamento do novo centro cirúrgico, do setor de ginecologia e obstetrícia, também do novo setor pediátrico. O hospital também, com um laboratório e um setor de radiologia, tem atualmente 80 leitos e funciona em uma área de 17 mil metros quadrados. Muitos voluntários italianos, amigos de Padre Pedro, participaram da construção com paixão e profissionalismo. Entre os muitos, Beppe Vitali e seus amigos de Caino, província de Brescia, que pavimentaram a entrada do hospital com cerca de 13 mil blocos hexagonais com peso superior a 10 quilos cada.
Eluídia Visconti, que, com as arrecadações das feiras, trouxe da Itália todos os leitos e roupas hospitalares. Com a conclusão dos setores e a modernização das instalações hospitalares existentes, o Hospital e Maternidade São João Batista tornou-se um modelo, tanto pela qualidade das atividades de saúde, quanto pela maneira de acolher as pessoas, independente da classe social e capacidade de pagamento. É um hospital aberto a todos. Era precisamente esse o objetivo e sonho do Padre Pedro. Valentino Zucchinali da Boltieri, voluntário permanente desde 1971, se ocupou da administração do hospital. Marina Ceresoli, de Nave, também ela voluntária permanente no hospital, é responsável pela farmácia, enquanto o marido, Jonilson, é o radiologista. Edvige Dassi, nascida em Mortara, contadora formada em Pavia e depois forma-se em medicina e cirurgia, é voluntária em Pochorel ininterruptamente desde 1980. Médica itinerante com uma fé inabalável, atende até em consultórios improvisados em comunidades pequenas e isoladas no mato. Criou em Pochorel com verbas próprias e com a ajuda do seu grupo de Sétimo Milanese, um jardim de infância e um centro de reabilitação para viciados em drogas e álcool. O esgotamento progressivo dos depósitos de diamantes desencadeou também um êxodo massivo de jovens à procura de trabalho. Edvige propôs uma alternativa ao êxodo, uma escola para a formação de técnicos agrícolas, inexistente no município, e que teria sido a única num raio de mais de 100 quilômetros. Desta forma, a oferta de um novo caminho profissional teria contribuído para o desenvolvimento da comunidade local. Com paciência, esforço e tenacidade, a realização da escola agrícola foi possível graças às verbas das ONGs de Brescia, Fundação Giuseppe Tovini e Fundação CIPEC. A União Europeia aprovou o projeto, fornecendo os cofinanciamentos relacionados. Atualmente, o Instituto trabalha com capacidade total para receber 250 alunos, divididos em cursos diurnos e noturnos. Ângela Melesi, salesiana e irmã de Padre Pedro, em Pochorel organizou um sistema de adoções à distância, que atualmente ajuda cerca de 400 crianças de famílias muito pobres, com o apoio de padrinhos italianos. Cada família recebe uma pequena contribuição mensal para as necessidades não apenas de comida. A Associação de Ajuda Mútua dos Garimpeiros foi historicamente localizada na Rua Mato Grosso, a rua principal de Pochorel. Aqui, os velhos inválidos não autossuficientes se viam literalmente abandonados, em alguns casos até cadáveres. Lá, eles permaneciam completamente abandonados à própria sorte, sem qualquer forma de assistência, exceto por algum interesse esporádico dos voluntários. Nos anos 80, a prefeitura construiu um novo prédio para abrigar os serviços sociais e de saúde. Dentro do mesmo, foi reservada uma área com alguns quartos para o acolhimento de pessoas carentes da cidade. Foi assim que, em 1997, o gerente, seu Pedrinho, me convidou para visitar a estrutura. Não era mais aquele indecente da Rua Mato Grosso que eu lembrava, mas, tendo em mente a realidade do meu lar de idosos, do qual eu era diretor, foi espontaneamente fácil para mim julgá-la como inadequada e degradada, enquanto os hóspedes ainda eram muito deixados para si mesmos. Fui embora levando uma forte sensação de desconforto interno e impotência. De volta à Itália, no final de uma assembleia da equipe do meu lar de idosos, me pediram para contar algo sobre a minha experiência. Eu contei, sem muitos detalhes, o que os italianos haviam feito em Pochorel, falando também sobre o projeto de adoções à distância e daquela casa de repouso. Um operador propôs participar do projeto de adoção à distância. A reação de um médico foi: mas por que, em vez de uma criança, não adotamos o lar de idosos de Pochorel?
E assim simplesmente aconteceu. Cada membro da iniciativa aceitou se autotaxar, depositando pequenas parcelas mensais tiradas diretamente do salário. O Lar de Idosos Paulo VI de Banholo Mela financiou a transformação total e radical da estrutura, quartos e móveis. A Prefeitura de Poxoréu contribuiu com a mão de obra. Os funcionários da Casa de Repouso Paulo VI de Banholo Mela contribuíram também com 4 adoções à distância. Giovanna Maleto, a mítica Giovanna do grupo de apoio Despachante Caixas, ao início da operação, e o marido Renato fundaram a Associação Partilhar. A associação gerencia a creche Laura Vicunha e a escola de pintura, conduzida por Renato, que emite um título de estudo reconhecido legalmente. Eu voltava a Poxoréu todos os anos, tanto para acompanhar e documentar o progresso real dos trabalhos do hospital e da escola agropecuária, quanto por razões familiares. Outros pedidos de ajuda também foram apresentados para mim, incluindo um local para realizar cursos de alfabetização de adultos na Escola Outaniba e uma quadra de esportes na Escola Estadual Padre César Albisetti. No meu retorno, documentava os projetos e os apresentava a associações e amigos, sempre encontrando apoio e recursos financeiros necessários que permitiram a realização daquelas obras. Padre Pedro costumava voltar a cada 5 anos. Ele viajava pela Itália para manter vivo os contatos com os amigos e procurar fundos para manter o funcionamento do hospital ou doações, como a ambulância financiada por alguns reclusos da prisão milanese de San Vittore. Em Ortisei, Val Gardena, ia encontrar o famoso escultor Enrico Moroder Dos, ao qual encomendava as estátuas de madeira e bronze, verdadeiras obras de arte para o seu povo humilde. A Operação Mato Grosso e, posteriormente, aos amigos e grupos de apoio na Itália, Padre Pedro só pediu escolas e postos de saúde. A construção das igrejas era tarefa dele. Nos deixou capela com linhas harmoniosas. Capela de Santos Reis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, São Francisco de Assis. A mais bonita é a Paraíso, projetada por Padre Constantino Ruggeri, de Pavia, famoso artista de arte sacra e adequada ao contexto local. O povo de Poxoréu nunca esquecerá Padre Pedro. Edinaldo Pereira de Souza, poeta brasileiro, interpretou o pensamento comum, escrevendo essa poesia. Preito para Padre Pedro. E o menino se fez homem, e se fez padre, e se fez louco, e voou para o Brasil. Não quis as grandes catedrais, não quis as altas patentes eclesiásticas, não quis a cátedra das universidades, quis ser pai de uma gente. Não se fez médico, mas curou doentes. Não se fez engenheiro, mas erigiu tantas casas. Não se fez aventureiro, mas enfrentou selvas. Quis e conquistou almas. Eu vi em vestes pobres, eu ouvi no altar com cimento nos sapatos, eu ouvi cavalgar sobre o sol escaldante, eu ouvi abençoar o povo pobre.
Eu o vi correr com os meninos, eu o vi trabalhar com os pedreiros, eu o vi ensinar nas escolas distantes, eu o vi sempre atarefado. Conheço o hospital que edificou, conheço os templos que a Deus ofereceu, conheço as valiosas obras de arte que adquiriu, conheço o cubículo onde dorme. Sei que não é de ferro, sei o que diz sem palavras. Sei que chora em silêncio, sei que sente dor e cansaço. Por isso o admiro, por envelhecer sem se tornar velho, por fazer sem esperar um obrigado, por agir quando tantos cruzam os braços. Quem sou eu que sei tantas coisas? Sou o povo poxoreuense que passa, que vê toda a sua obra, mas nem sempre tem coragem de manifestar seus sentimentos.